O trabalho sempre fez parte da vida dos seres humanos. Foi através dele que as civilizações conseguiram se desenvolver e alcançar o nível atual. O trabalho é qualquer atividade física ou intelectual realizada pelo ser humano, cujo objetivo é fazer, transformar ou obter algo para realização pessoal e desenvolvimento econômico. Em seus primórdios, o homem desenvolveu o trabalho para conseguir seu próprio alimento. E nos dias atuais, o trabalho tem a mesma função, porém trocando a força de trabalho por dinheiro, usado para custear sua própria sobrevivência. Modo de produção primitivo. O modo de produção primitivo foi desenvolvido na pré-história, tendo como característica principal a ausência de classes sociais, a ausência de Estado, propriedade estatal ou privada. Os frutos do trabalho eram coletivos e todos zelavam pela sobrevivência, não apenas individual, mas de todo o grupo onde estavam integrados, como na hora de compartilhar a caça ou de manter o fogo para que os aquecesse. Eram nômades, ao menos no Paleolítico. Caçavam, pescavam e colhiam apenas para consumo imediato, pessoal ou do grupo. Observando a natureza, descobriram como fazer o fogo, sendo essa a diferença do homem para os outros animais, a capacidade de pensar e criar. Ao fabricar ferramentas, o homem teve que aprimorar o nível de suas habilidades. O ato de lascar a pedra aumentou sua percepção para o desenvolvimento de um raciocínio que o levou à prática de atividades mais complexas. Um novo estudo realizado por arqueólogos da Universidade de York, na Inglaterra, sugere que câmbios geológicos podem ter motivado essa dramática transição, fazendo com que os nossos ancestrais se tornassem bípedes para vencer obstáculos do terreno. Erupções vulcânicas e o movimento de placas tectônicas tornaram a paisagem do leste e sul da África mais rochosa, fazendo com que a locomoção por essa região ficasse cada vez mais complicada. Essas alterações geológicas teriam encorajado os antigos habitantes da região a desenvolver suas novas habilidades locomotoras. Esses movimentos são melhor executados a partir de uma posição ereta, o que provocou a transição da locomoção de 4 para 2 patas. Modo de produção asiático. Primeira forma de exploração do homem pelo homem, onde o Estado cobrava tributos às comunidades aldeãs pela utilização da terra. O aparecimento do Estado, o aparecimento de religiões organizadas, os primeiros registros escritos que, na verdade, não serviram exatamente para narrar feitos, de um desses primeiros faraós ou de um desses primeiros reis conquistadores. Na verdade, os primeiros registros escritos funcionavam como contabilidade desses tempos, em torno dos quais vai se desenvolvendo uma comunidade que passa aos poucos a ser tributada por esse grupo dirigente. Os rios tornaram-se recursos decisivos para a constituição das primeiras civilizações, pois o desenvolvimento da agricultura só foi possível quando os grupos humanos se aglomeraram próximo aos rios. O fenômeno das cheias e vazantes observados pelo homem permitiu que o mesmo descobrisse como plantar o seu próprio alimento. No entanto, as cheias em certos momentos eram violentas a ponto de tornar impróprio as áreas próximas aos rios, assim havendo a necessidade da construção de diques para conter violentas enchentes, e com isso precisando de planejamento e estocagem da produção. Começa a organizar-se o Estado como meio de administrar essas necessidades. Os governantes aproveitaram-se da situação para enriquecerem. Assim, as terras que antes eram comunais passaram a ser do Estado e, com o tempo, as elites guerreiras tomaram as melhores terras que o governo controlava. Temos então aí o que a gente chama de uma elite de função. A propriedade privada já está aparecendo, mas ainda não está, vamos dizer assim, predominante dentro dessa estrutura. Ainda predomina uma propriedade coletiva. Um Estado que ainda está personificado na figura de um governante-deus, um faraó, um rei, um imperador, que ou encarna uma divindade, ou seja, um deus vivo, ou representa os deuses aqui na Terra. De qualquer jeito, a gente chama isso de poder teocrático. Vai caracterizar, esse despotismo teocrático vai caracterizar essas primeiras civilizações. Essa elite associou-se a sacerdotes e grandes comerciantes, formando a classe exploradora.
Modo de produção escravista. O escravismo foi um avanço em relação às produções anteriores, pois houve uma diversificação na produção e incremento do comércio entre as sociedades. Já na antiguidade, civilizações como a grega, a egípcia, romana e a persa utilizavam o trabalho escravo. A diferença é que esses eram conseguidos de formas variadas: guerras, domínio territorial, pagamento de dívidas, etc. Grécia e Roma foram civilizações que utilizaram o trabalho escravo. A decadência e o desaparecimento do Império Romano extinguiram esse tipo de trabalho, pois a sociedade feudal não visava o comércio em grandes proporções. Outra justificativa era que o cristianismo pregava repulso ao trabalho escravo. Modo de produção feudal. A sociedade feudal era constituída pelos senhores e servos. Os servos não eram escravos de seus senhores, pois não eram propriedades deles. Eles apenas os serviam em troca de casa e comida. Trabalhavam pouco para o seu senhor e outro pouco para eles mesmos. Num determinado momento, as relações feudais começaram a dificultar o desenvolvimento das forças produtivas. Como a exploração sobre os servos no campo aumentava, o rendimento da agricultura era cada vez mais baixo. Na cidade, o crescimento da produtividade dos artesãos era freado pelos regulamentos existentes e o próprio crescimento das cidades era impedido pela ordem feudal. Já começava a aparecer as relações capitalistas de produção. Modo de produção capitalista. O que caracteriza o modo de produção capitalista são as relações assalariadas de produção, trabalho assalariado. As relações de produção capitalistas baseiam-se na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia, que substitui a propriedade feudal, e no trabalho assalariado, que substitui o trabalho servil do feudalismo. O capitalismo é movido por lucros, portanto, temos duas classes sociais, a burguesia e os trabalhadores assalariados. O capitalismo compreende 4 etapas. Pré-capitalismo. O modo de produção feudal ainda predomina, mas já se desenvolvem relações capitalistas. Capitalismo comercial. A maior parte dos lucros concentra-se nas mãos dos comerciantes, que constituem a camada hegemônica da sociedade. O trabalho assalariado torna-se mais comum. Capitalismo industrial. Com a Revolução Industrial, o capital passa a ser investido basicamente nas indústrias, que se tornam a atividade econômica mais importante. O trabalho assalariado firma-se definitivamente. Capitalismo financeiro. Os bancos e outras instituições financeiras passam a controlar as demais atividades econômicas, através de financiamentos à agricultura, à indústria, à pecuária e ao comércio. A solução pro nosso povo eu vou dar. Negócio bom assim ninguém nunca viu. Tá tudo pronto aqui, é só vir pegar. A solução é alugar o Brasil. Nós não vamos pagar nada, lá, 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 lá. Nós não vamos